Olá, meus queridos amigos! Vamos a uma profecia nova no dia de hoje, uma profecia antiga, mas que mostra o plano de Deus. Deus sempre usa a sua palavra para se comunicar com aqueles que buscam a sua palavra. E hoje a gente vai falar de um mistério que envolve Edom, que será revelado no vídeo de hoje. E teremos um acréscimo, Tiago, que vai confirmar lá em Atos 15 o plano de Deus para nós. Então hoje nós vamos ficar aqui dando continuidade a Edom, porque já estamos falando de Edom há um bom tempo. Hoje estamos dando continuidade e aí você vai ver agora de um outro foco, Edom. Existe uma profecia muito antiga que fala sobre os povos inimigos de Israel. E existe um povo específico que é o povo de Edom. Então Deus vai revelar o seu plano para a humanidade através de Edom. Essa profecia é confirmada séculos depois pela igreja primitiva. Hoje você vai entender o significado de remanescente de Edom. E porque isso muda completamente a forma que nós vamos ver o reino de Deus. Como Deus apresenta isso para nós. Então a gente precisa ir no contexto de Amós. E aí você abre a sua Bíblia e acompanhe comigo no livro de Amós. Ali no capítulo 9, Deus faz uma promessa surpreendente. Naquele dia, levantarei a tenda caída de Davi. Repararei suas brechas e reconstruirei como nos dias antepassados, como nos dias antigos. Há algo mais importante aí. Para que possuam o remanescente de Edom. Olha quem é esse remanescente de Edom. E todas as nações que são chamadas pelo meu nome. A chave está aí. Reino restaurado de Davi. Inclusão de Edom e inclusão das nações ali mencionada na Bíblia. Quem era Edom, queridos irmãos? Então, já falamos de Edom, mas vamos continuar. Para entender o peso dessa profecia, você precisa entender quem era Edom. Edom vem da descendência de Esaú, irmão de Jacó. Enquanto Jacó representa Israel, Esaú ele vai representar oposição. Edom ele se tornou um símbolo de resistência contra o Altíssimo, contra Deus. E o livro de Obadias, o livro de Miqueias, o livro de Isaías vão mencionar em todo o tempo Edom. Esses profetas falam ao longo do livro sobre Edom. Edom não é apenas, irmãos, um símbolo dos ímpios. Edom é muito mais. E aí a gente tem que ver o significado profético de Edom. Nós saímos da área material e entramos na área espiritual. E aqui está o ponto que muitos não percebem. Edom não representa apenas um povo, mas toda a humanidade rebelde contra Deus. E assim como Israel representa o povo de Deus, Edom representa os que estão fora da aliança. Então, quando Amós fala remanescente de Edom, ele está falando de um remanescente da humanidade. Alguém que sobrou. Então a gente vai dar um salto no tempo e vamos chegar em Atos 15 para entender. Porque agora nós avançamos nos séculos até o Novo Testamento. E estamos no
no capítulo 15 do livro de Atos dos Apóstolos. E aí a gente vai ver o contexto, o que está acontecendo. Eles vão estar ali debatendo sobre circuncisão, sobre a liderança da igreja, sobre se os gentios podem ser salvos, não podem, e tudo isso com personagens importantíssimos como Pedro, Paulo, Barnabé e Tiago, que a gente está se referindo aqui no vídeo de hoje. Porque Tiago ele vai ter uma revelação. É isso que acontece. E aí você vai ver. Então Tiago se levanta e faz algo surpreendente. Ele cita diretamente a profecia de Amós. Mas com uma diferença. Olha só, leia aí. Compare Amós. Porque Amós ele vai falar porque Amós fala remanescente de Edom. E Tiago, o que ele fala? Remanescente da humanidade. Irmãos, isso não é um erro de tradução, não é um erro de Tiago, é uma revelação do Senhor. Tiago está explicando o significado oculto da profecia de Edom. Então, a interpretação profética de Edom está em Atos. Possuir Edom, queridos irmãos, não significa dominar militarmente. Significa algo muito mais profundo. É dar acesso ao reino de Deus. Quando os gentios buscam o Senhor, eles se tornam parte do reino. O reino restaurado de Davi. O reino de Davi, queridos irmãos, o reino de Davi, irmãos, não é restaurado por espadas, nem por guerras, nem por pedaços de pau, mas com a salvação. Não é pelo império político, mas espiritual. E nele todas as nações, queridos irmãos, são incluídas. Então, quando a gente entra na visão escatológica, e quanto ao futuro, e aí a gente pergunta, e quanto ao futuro? Esse reino ainda está em expansão, mas terá sua manifestação plena quando Deus governar completamente sobre todas as nações. O chamado reino milenar. E é visto por muitos como cumprimento progressivo, consumação final e domínio espiritual e universal. Então você vê que através de Edom, Deus trabalha na esfera espiritual e física ao mesmo tempo. Existe um povo chamado Edom. Sim, mas Deus está falando de espiritualidade. Edom não era apenas um inimigo, era um símbolo que Deus não destrói o símbolo. Ele o redimiu. O que antes era oposição, tem agora a condição de buscar o Senhor. Essa é a maior prova do amor de Deus, que o reino é de Deus, não de conquistas territoriais, mas de conquista de corações. Então Deus dá a oportunidade aos remanescentes de Edom. Os remanescentes de Edom, que abriu o seu coração e buscar o Senhor, eles têm condições de serem alcançados pelo Senhor. E quando a gente olha para o reino, Deus está falando os remanescentes de Edom. Então, no reino milenar, nós teremos os remanescentes de Edom. E quem são esses remanescentes de Edom? Aqueles que conseguem alcançar a visão espiritual e o chamado do Senhor. Eu espero que vocês tenham gostado dessa profecia e que você compartilhe essa profecia com quem precisa ouvir essa mensagem. Deixe seu like, compartilhe, fique com essa mensagem
E até o próximo vídeo, sabendo que Edom espiritual tem condição de reverter a sua situação, porque Cristo morreu na cruz por eles. Até o próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.